Um assassino em série está brincando com você antes de te matar. Ele pode entrar a hora que quiser e você não pode gritar por ajuda ou ouvir quando ele entrar, porque você é surdo e mudo. Ele vai fazer o que quiser com você, a menos que você descubra como matá-lo primeiro. Todas as probabilidades estão contra nós. Vou detalhar todos os erros e explicar o que você deve fazer e como vencer o assassino do filme A Morte Ouve. Mad é a mulher mais azarada do Alabama. Ela mora completamente sozinha nas profundezas da floresta e é muito independente, visto que ela é surda e muda. Ela encontrou uma maneira de viver com suas deficiências, mas isso não muda o fato de que essas coisas a tornam realmente vulnerável, especialmente vivendo no meio do nada. Sua única vizinha faz uma visita. Ela amou seu último livro e lhe pergunta sobre seu processo de escrita. A mulher surda explica que tem cérebro de escritor, o que permite que você imagine claramente como um cenário pode se desenrolar. Essa é uma grande vantagem de se ter, ajuda a prever os eventos e o comportamento das pessoas. Se você sabe o que alguém vai fazer, você pode sobreviver a qualquer situação de risco de vida, mesmo contra todas as probabilidades. Mas quando você é surdo e mudo, você tem muito menos informações disponíveis, então ela precisa ser mais inteligente e mais consciente do que todos os outros. Elas são interrompidas por uma luz oscilante dentro da casa. Acontece que ela não previu seu jantar queimando, mas elas são salvas por seu alarme de incêndio especial. Essa coisa foi feita para as pessoas surdas. É tão barulhento que você pode sentir as vibrações, o que é ótimo. Mas não há mais nada protegendo esse lugar. Sem acesso rápido a hospitais ou serviços de emergência, os protocolos de segurança tornam-se realmente importantes. Eu teria acoplado isso especialmente a um sistema de segurança. Eu também teria luzes de detecção de movimento para chamar a atenção dela se animais selvagens ou um visitante aparecer. Naquela noite, Meg está limpando seu jantar arruinado, quando sua vizinha surge batendo freneticamente na janela da cozinha. Deve ser uma emergência, pois ela está implorando por ajuda. A vizinha, então, é atingida pela flecha de uma besta. Um homem mascarado aparece e a agarra por trás, retirando a flecha e esfaqueando-a repetidamente. Esse cara é realmente sádico. A mulher surda não tem ideia de que sua vizinha está sendo assassinada a poucos metros de distância. O assassino a vê e bate na janela, mas ele fica surpreso quando não obtém nenhuma reação. Ela apenas continua com seus afazeres. Ele percebe que ela deve ser surda, e ele está totalmente intrigado. O assassino arrasta o corpo para fora de vista, mas ele vai voltar por algo mais, porque essa noite ficou muito mais divertida para ele. Mesmo que ela soubesse que havia um assassino à espreita, ela ainda teria uma desvantagem. Pessoas surdas não podem ligar para o 90. Algumas áreas têm serviço de texto acoplado ao 90, mas não em todos os estados. E a menos que você tenha essa máquina velha aqui para ajudá-lo a converter chamadas em textos, será extremamente difícil para você obter ajuda em uma emergência. Eu definitivamente planejaria instalar um quarto do pânico. São muito mais baratos do que você pensa. Essa mulher mora no estado do Alabama, que está entre os 10 principais em desastres naturais na América. Então, não é só para os paranoicos, é um recurso de segurança, especialmente para um surdo-mudo vivendo em uma zona de desastre natural. Mad continua trabalhando em sua história, sem perceber que o assassino abriu a porta e entrou na casa. Ele está atrás dela, esperando que ela vire. Logo, ela recebe um telefonema surpresa de sua irmã. O assassino sai do campo de visão da webcam. Antes da chamada começar, ele silenciosamente pega o telefone e sai pela porta. Ele não quer apenas matá-la, ele quer ver todos os nudes. Ela volta a trabalhar, mas é interrompida por uma mensagem de seu iPhone. Há fotos dela mesmo sendo tiradas pela janela da casa dela, e tudo está sendo enviado de seu telefone. Isso é assustador demais. Alguém entrou, pegou seu telefone e deixou a porta aberta. Até aqui temos uma vantagem momentânea. Corra a escada acima, tranca a porta e peça ajuda imediatamente. Ative software de conversão de texto em fala do computador para que o atendente ouça suas palavras enquanto digita. Eu me trancaria na sala mais segura até que a ajuda surgisse, porque um confronto seria uma vantagem para ele. Ela olha para fora e vê o homem mascarado parado com o seu telefone. Esse cara está zombando dela. Ela corre em direção à porta aberta e a tranca pouco antes de o assassino chegar até ela. Ele corre até outra porta e ela corre para fechá-la também. Ele se depara com a porta da frente trancada e continua até encontrar outra maneira de entrar. Ela liga seu computador para discar o 90, mas antes de se conectar à energia da casa, é cortada. Esse assassino é muito esperto. Ele não só sabia onde estava o disjuntor, mas enquanto ele a observa, ele percebe que ela não tem acesso a outra rede Wi-Fi, porque a senha teria sido salva. Ela não consegue entrar em contato com ninguém, mas isso não é o suficiente para ele. Ele vai até o carro dela e fura cada pneu, não deixando nenhuma chance de resgate ou fuga. Agora ele está pressionando ela. Ela tem que lidar com a situação sozinha. Isso tá ficando muito ruim. Sem carro, sem energia, sem internet, sem telefone, sem som e sem voz. Mas há um grande detalhe aqui, porque esse sinal Wi-Fi significa que a energia na casa da vizinha está ligada. E precisamos chegar lá, despercebidos o mais rápido possível. Sabemos que a casa fica a menos de 100 metros de distância. Esse é o alcance máximo de um roteador doméstico padrão. Além disso, uma mulher comum pode correr 100 metros em menos de 30 segundos. Então agora precisamos de uma distração grande o suficiente para nos garantir 30 segundos. Alta o suficiente para ocultar o som ao correr em cima das folhas. Eu usaria aquele detector de fumaça super barulhento.
Isso vai chamar sua atenção. O som é alto o suficiente para ser ouvido a quilômetros. Quando ele estivesse perto, eu correria até a casa da vizinha. Podemos encontrar o computador do vizinho, um telefone residencial, ou até mesmo um sistema de segurança para pedir ajuda. Ela pega batom da bolsa e escreve uma mensagem na janela. Não vou contar. Não vi o seu rosto. Namorado chega em casa. Ele vê, mas não quer saber das justificativas dela. Ele pergunta se ela sabe ler lábios. E ela diz que sim. Então ele tira a máscara e decide contar toda a verdade. Ele não vai matá-la até que a torture o suficiente e ela implore por isso. Só então ele entrará para terminar o trabalho. Com isso, ele se afasta e a deixa refletir a respeito dessa revelação chocante. Isso é horrível, mas há alguma esperança, porque ele já teve várias chances de matá-la. Então, enquanto ele está jogando, temos tempo para preparar e planejar. Ela imediatamente aproveita a oportunidade para se armar com uma faca de cozinha e um martelo, antes de entrar em um dos quartos e fechar a porta. Ela então fecha as cortinas das janelas e espera. É um bom começo, mas não é suficiente. Contanto que ele possa localizá-la na casa, ele tem todas as vantagens. Então é hora de tirar sua visão. Eu cobriria todas as janelas com um pano no andar térreo. Agora, se ele tentar entrar, vou ver o movimento do pano e assim teria uma vantagem para atacá-lo. Ela tem um martelo e eu começaria a puxar pedaços de madeira pela casa e tentaria fechar as janelas com tábuas. Será mais fácil para você se esconder lá em cima, sem detecção, barricar tantos pontos de entrada quanto possível. Você não pode fazer uma fortaleza, mas você pode nivelar o campo de jogo. Ah, e mais uma coisa, este é um animal de estimação inútil. Um cachorro teria sido mais prático. Eles sempre saberão onde está o assassino, porque ele tem excelente audição, e pelo menos eles não vão te abandonar quando sua vida estiver em perigo. Ela espera que o assassino faça um movimento, e consegue ver sua sombra na parede. Lentamente, olhando pela janela, ela fica horrorizada ao descobrir a mão de sua amiga morta batendo na janela, e atrás dela o assassino controlando seu cadáver. E tudo está sendo feito para atormentá-la. Por mais horrível que seja, eu usaria essa chance para atacar primeiro. Quero dizer, vejam ele. Ele está perto e não está nem segurando uma arma. Maddie de repente se lembra que o telefone de sua vizinha está enfiado no bolso de trás. Ela precisa chegar até ele de alguma forma e bolar um plano. Ela pega as chaves do carro na cozinha e tenta ativar o alarme contra ladrões para distraí-lo. Não funciona. Mas ela desistiu cedo demais, porque havia mais uma coisa que ela poderia ter feito. Chaves de carro são transmissores de rádios de curto alcance, mas seu alcance pode ser estendido. Quando a chave é posicionada contra sua cabeça, o líquido dentro de seu crânio atua como um transmissor. Isso amplia o alcance da chave do carro, pois a água em nossa cabeça dobra o comprimento de onda dos botões. Ela abre a porta e sai para ativar o alarme, e procura a posição do assassino. Ele está indo para o carro. Ela sai rapidamente em busca do telefone, mas ele sumiu. Esse cara está um passo à frente novamente. O assassino aparece de repente e corre para agarrá-la, mas ela bate a janela em seus dedos. Ela não para por aí. Agarrando o martelo, ela enfia a ponta direto em seu braço. A dor não vai impedir esse cara de conseguir o que ele quer. Acontece que ele estava com o telefone o tempo todo. O esquisito até tirou os brincos da garota morta como um troféu. Esse cara é doente! Maddie recupera o fôlego e vê o assassino circulando pela casa. Esperando que ele desapareça, a mulher decide tentar escapar. Ela foge até a casa da vizinha, mas uma flecha é disparada e a atinge a árvore. Ela corre de volta para casa para se proteger, enquanto o assassino recarrega lentamente sua besta, e ela por pouco evita ser alvejada por outra flecha. Essa é outra vantagem que devemos considerar. Ele leva quase 10 segundos para recarregar, e poderíamos ganhar 35 metros de distância nesse tempo. Eu continuaria correndo para o vizinho e me arriscaria. Provavelmente haverá uma porta aberta, já que a vizinha veio correndo. Ele nos quer dentro dessa casa, porque ele pode controlar a situação. Se quisermos vencê-lo, precisamos ser menos previsíveis. Ela corre de volta a escada acima, monitorando o assassino. Quando o caminho está livre, ela desce para o telhado, onde ela joga a lanterna oscilante na floresta, como uma distração. Ela desce pela treliça, sem saber que o ruído alertou o assassino, dando a ele a oportunidade perfeita de atirar na perna dela. Cambaleando de dor, ela consegue tirar a flecha enquanto ele sobe pela treliça. Quando ele chega ao topo, ela o pega de surpresa, arrancando a besta de suas mãos, e o derruba do telhado, dando-lhe tempo para recarregá-la. Mas ela rapidamente percebe que isso não é fácil de lidar. Por lei, bestas no Alabama podem ter até 100 libras de força de tração, mas isso exige alguns músculos que ela não tem. Ela sobe até a janela e consegue fechá-la bem a tempo de escapar. No entanto, o ferido assassino não vai desistir. Ela está segura agora, mas os dois sabem que está sendo assim só porque ele deixa. Ele pode entrar a qualquer hora que quiser usando a força. Mas tudo isso não foi à toa, porque agora ela tem a arma dele. Essa garota é sinistra. Ela é surda e muda e de alguma forma ela ainda consegue roubar a arma desse cara. Se eu fosse esse cara, eu desistiria por hoje. Essa garota é difícil demais de lidar. Mas agora ela está ferida e sangrando, e isso significa que ela está ficando sem tempo. No banheiro, ela trata o ferimento da perna e estanca o sangramento com um torniquete. E a ferida é muito profunda. Ela vai perder mobilidade, prejudicando suas chances de fuga. Porém, há algo que ela pode fazer. Os soldados descobriram que tinham mais chance de sobreviver a uma lesão potencialmente fatal se eles estivessem completamente bêbados.
Vítimas de ferimentos penetrantes, como ferimentos de arma de fogo e facadas, obtiveram grandes benefícios ao usar álcool. Eu ficaria muito tentado de começar a beber, mas você dá qualquer desculpa para isso. Pegando a besta, ela tenta descobrir como recarregá-la e se atrapalha várias vezes com certa frustração, enquanto o assassino observa pela janela. É aí que alguém bate na porta dela. Isso muda tudo, mas ela não tem ideia porque ela não pode ouvir. O assassino age como um policial, iluminando seu rosto com uma lanterna. O homem diz que é namorado da vizinha e está tentando descobrir onde todos estão. O assassino mente que respondeu a um chamado e foi nocauteado por um ladrão. É uma peça brilhante, porque convenceu o namorado a entregar o telefone para pedir reforços. Mas o namorado começa a perceber que esse cara não é convincente. Ele não está de uniforme. Ele não tem músculos. Ele tem tatuagens por toda parte. E ele está sangrando de um ferimento grave. Não parece que foi um acidente. Até agora, o assassino foi cuidadoso. Mas então o assassino entrega o jogo. Ele deixa cair o brinco que roubou da vizinha, a namorada dele. E esse cara sabe que algo está acontecendo. Ele perguntou quem fez a ligação e quando ele disse que a Mad fez, sua vizinha surda e muda, ele descobre que esse cara está mentindo. O assassino sabia que ela era surda, mas ele não sabia que ela era muda. O vizinho então tem uma ideia. Ele diz a ele que o dono da casa tem uma chave reserva escondida na planta da varanda. O assassino vai buscá-la, sem perceber que o vizinho tem uma pedra nas costas e está se movendo. Há um impasse intenso. Os dois homens suspeitam um do outro, e quando ele está prestes a nocauteá-lo, Mad bate na janela. Ele acaba sendo distraído do assassino e é esfaqueado na garganta. Oh meu Deus! Você pode imaginar o que a garota deve pensar? Tão perto de matá-lo e agora é culpa dela. Ela com certeza estragou tudo. Sangrando, ele tenta atacá-lo e acaba sendo cortado, desabando no chão. O assassino para um momento para se gabar, mas não está preparado para outra rodada, já que o vizinho certamente dá um bote e o ataca. Esse cara não parece de verdade. Mesmo que ele esteja sangrando até a morte, ele o estrangula com sua última gota de força. Mad ouve dizer uma última palavra para ela: corra, e usa isso como sua chance para sair. Ela passa pela porta lateral, mas o assassino é mais rápido. Ele corre e a joga no chão, batendo brutalmente em sua cabeça com uma pedra. Parece que acabou. O assassino venceu. Exceto que ela de repente vira a cabeça ensanguentada e diz: você não pode correr. Isso não era real. Esse era seu cérebro de escritor em ação, deixando-a imaginar o que aconteceria se ela corresse para fora como o vizinho disse para ela. Eu consideraria todas as minhas opções primeiro, porque temos muitas, mas infelizmente elas são todas ruins. Não seremos capazes de fugir dele. A besta é muito difícil de usar. Ligar a energia de novo seria ótimo, mas fios podem ser cortados e facilmente emboscados. Ou podemos nos esconder pela casa, barricando as portas e esperar, mas há janelas em cada cômodo. E quanto mais esperamos, mais sangue perdemos. Sem ajuda estaríamos mortos em algumas horas. Ela só tem uma opção: matá-lo. Se não podemos usar a besta, eu encontraria vantagem em algum lugar da casa para me ajudar a puxar a corda da besta. Logo, eu sentaria no telhado até que ele esteja perto o suficiente para atirar. Há uma boa chance de acertá-lo. O vizinho finalmente morre e o assassino fica sem ar. Ele espera no carro e pensa se deve entrar, quando ele olha para baixo e encontra o gato. Ele puxa sua faca e o levanta, quando de repente ele é atingido por uma flecha. Caramba, ela tem uma boa pontaria. Gritando de dor, ele puxa a flecha e persegue a mulher, deixando cair sua última flecha do lado de fora. O assassino bate a porta na mão dela e começa a pisar nela, quebrando seus dedos, deixando-a desesperada. Mas algo acontece com ela. Segurando seus dedos mutilados, ela começa a rir. Ela se levanta do chão com muito sangue frio e aí ela percebe o que tem que fazer. A única maneira de matá-lo é fazê-lo entrar. E ele só fará isso quando ela implorar que a mate. Ela mergulha o dedo no próprio sangue e escreve na janela: faça, covarde! Aceitando o desafio, ele volta para o seu carro para pegar uma chave de roda, dando-lhe tempo suficiente para escrever uma descrição física do assassino em seu computador. Ele volta e não quer mais saber de brincadeiras. Ele tenta quebrar o vidro, o que é muito mais difícil do que parece. Ela corre para o banheiro, trancando a porta e espera com a faca na mão. Essa será sua última resistência. Ela está tão focada na porta que ela não considera outra maneira de entrar. O assassino entra por trás dela, caindo na banheira, mas ele não a mata ainda. Em vez disso, ele regozija sobre como ela vai gritar quando ele acabar com ela e ri sozinho. A respiração no pescoço alerta sobre sua presença. Ela se vira, apunhalando-o com sua faca e sai mancando pela porta. O tempo dela está acabando. A visão dela está ficando embaçada e ela não vai durar muito mais tempo se ela não o matar agora. O assassino consegue sair e a encontra caída no chão da cozinha, quase morta. Ele vai para o golpe mortal, pronto para esfaqueá-la até a morte, mas ela o atordoa usando inseticida em seu rosto. Ele grita de agonia, distraído pela dor tempo suficiente para ela pegar o detector de fumaça e ativá-lo, com o ruído e a luz o dominando. Ned pega uma faca, mas ela é muito lenta. O assassino a chuta sem piedade e começa a estrangulá-la até a morte. Ela tenta fazer tudo o que pode para tirá-la de cima, mas ela é muito fraca para fazer qualquer coisa, exceto pegar uma última arma.
Ele não percebe e acaba tendo sua garganta perfurada. O sangue jorra de sua ferida e ele finalmente morre, caindo morto ao lado de Mad. Ela venceu o assassino com todas as imagináveis desvantagens. Ela pega o telefone do bolso dele e liga para a polícia. Vitoriosa, ela sai tropeçando para fora de sua casa e espera no pátio com seu gato. As luzes piscantes das viaturas policiais começam a ficar cada vez mais brilhantes conforme eles chegam. Mas e você? O que você acha? Como você faria para vencer o assassino? Me conta aqui nos comentários abaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal e curta a playlist Como Vencer para mais vídeos como esse. Até a próxima, tchau, tchau!